Capítulo 14. Se isso for ser esperto, prefiro passar minha vida inteira como idiota. Masashi Kishimoto. Mateus, 36 anos, mês 10, dia 15. Aonde quer que eu olhe, as árvores contraíam uma tonalidade oca que pronunciava o outono tardio. As montanhas precipitavam essas nuances de limpidez no lago azul. Estava a passos lentos quando enlacei firme o lenço rubro como uma badana e sorvi toda uma garrafa de água em um só gole. Observava Tiago logo atrás. Ele estava mudo, não se deixando levar pelo meu intuito de caminhar com sofrimento e molhado. E ele carregava um rolo de pergaminho preso às suas costas, com bastante destreza, considerando as dimensões e considerações. Atravessamos a enseada, e após os primeiros lances, eu desmoronei aos pés de uma arvoreta como um bonsai titânico. Tiago se sentou nos degraus de um humilde templo, abaixo de grossas cordas que estavam repletas de guizos e ornamentos bizarros, deixando o pergaminho escorado. O templo ostentava um altar com oferendas de arroz e muito incenso com suas colunas ondulantes de fumaça aromática. Não havia inscrições, nem estátuas. E as lacunas na sombra teimavam em me cegar. Quando me acomodei, flexionei os braços sobre a cabeça, descansando-a na ramificação, e dobrei as pernas com descaso. Quero me desculpar por tratá-lo com despeito. Não foi a minha intenção. Tiago somente sorriu, e eu me envergonhei. Nós somos amigos, eu te compreendo. Suponho que esteja aborrecido pelo meu atraso em... Acenei arrependido. Era o meu melhor amigo e eu nem me recordava. Talvez ele nem me respondesse. As pessoas costumam idolatrar os seus anjos, sabia? Dignou-se a confirmar se eu estava pronto. Frisei com um aceno duvidoso. O que você pensa de estar doente? Poderia falar tudo sobre a moléstia, inclusive das minhas teorias bastante sugestivas. Mas de como eu me sentia... tenso. Posso complementar? Continuou sério. É por causa das divergências criadas entre o ser doente, atender à sua versão das expectativas de todos, às suas próprias, e reescrever as impressões que davam corpo ao seu ego, porque você ainda não consegue segui-lo. E por que me mostraram como é ser sem ego? Quem lhe garante que não foi você mesmo? Pressente que tudo possui uma razão, desmerece as coincidências e mesmo assim precisa de uma autorização? Quem melhor para o trabalho do que você? E qual seria o papel dos anjos de guarda, guias e outros arcanjos? Pensava enquanto eu era açoitado por mais perguntas. Eu não estou com você em tempo absoluto. Eu quero acreditar que toda a minha vida tem algum sentido. Ele interrompeu-me com voracidade. Cada segundo é meticulosamente calculado. Tudo que lhe soa errado pode ser precisamente o contrário. O plano sempre tem cumprido todos os passos. Os traumas, as incertezas, as inseguranças, os medos, os obstáculos são alguns desses planejamentos. No seu caso, quase todos são amargos, azedos ou intragáveis, mas nunca foram difíceis de engolir. Abri o pergaminho abruptamente no ar, que caiu suave sobre o gramado. Eram barreiras criadas para impedir que os acontecimentos do passado fossem recriados e você repetisse os mesmos erros. Fiquei surpreso, porque estava inconscientemente ciente dos fatos que me levaram ao suicídio. Que em cada episódio detestável havia um fim? Pode imaginar os transtornos pelo qual eu passei? E pode imaginar o trabalho que me foi assegurar a sua infabilidade? E pode imaginar o trabalho que me foi assegurar a sua infabilidade? Escondendo-me que os fatos jamais saíam dos trilhos, havia outros personagens no traçado. Fez-se um silêncio abrasador. Tiago apontou para o pergaminho que tinha algumas partes rasuradas para o meu constrangimento. Eram alguns registros dessa minha biografia. Mas antes vamos rever alguns fatos. Ele percebeu que eu estava nervoso como se fosse dizer algo sobre mim.
Como uma das coincidências, agora elas são absurdamente recorrentes. Qual é o objetivo desses sinais? São reforços. Ou você ainda acredita que a sua vida é repleta de escolhas e oportunidades infinitas? Há um ciclo de eventos repetitivos que, se você perceber os sinais, o persegue infatigável. Estava bem atento. No início parecem simples coincidências, porém, se aceitar o fato de que elas são mais do que parecem, o que eu poderia dizer? Essa certeza pode aprimorar as suas convicções, e as coincidências passam a ser... E não parecia saber o que dizer. Adiantei-me. Palavras-chave? Melhor, a matriz básica do plano dessa vida, e que contém um projeto mais abrangente por detrás. Ele se iluminou com um pensamento oportuno. Tem um texto afixado no seu armário que diz mais ou menos assim: o seu potencial é ilimitado em tudo que escolhe fazer. Não presuma que a alma que escolhe renascer em um corpo que você considera limitado não realiza todo o seu potencial, porque você não sabe o que a alma está tentando fazer. Tive que concordar. Entretanto, a citação só me deixava mais abatida. Não saber o que estamos fazendo, e mesmo assim sem entregar os desígnios imperceptíveis, o universo conspira a seu favor. Foi a minha vez de ficar sem saber o que falar. Sabe o que significa a frase? Sim. Comecemos pelo início, o plano. O seu objetivo é extrair ou enfraquecer alguns excessos. Eu posso citar alguns: orgulho excessivo, intolerância, arrogância, egoísmo, desrespeito, meios sociais e mais algumas falhas. Engoli em seco. As palavras são duras, mas nem todas são extremas. Todos precisam de uma dose de covardia para que a coragem não se torne temeridade. Não amenizou o impacto. Eu vou usar as suas palavras escritas no diário, com um cabeçalho horrível de impositivos da lei divina. E só piorou. Não sei ouvir as pessoas. Trato-as com certo distanciamento. Procuro aconselhar evitando compreendê-las. O trato social é minimamente inclusivo. E por que todos gostam de mim? Não sei lidar com sentimentos, principalmente se forem ilógicos. A autopreservação gera frustração. Esperar que todos ajam logicamente implica que eu pouco conheço do ser humano e suas fragilidades. A doença me obriga a enfrentar esse dilema. Será que conseguirei ouvir? Chorava diante da verdade. E foi por causa desta autoafirmação que a semente da transformação nasceu. É difícil reconhecer as falhas de caráter, apesar disso é muito mais difícil assumi-las. Dominar-se a si próprio é uma vitória maior do que vencer a milhares em uma batalha. Não entendo a razão de tanto sofrimento, o efeito indesejado. O sofrimento não existe. A sua ideia de que é difícil abrir mão do seu ego e as suas distorções lhe impõe esse obstáculo irreal. Se ele parece intransponível, é exclusivamente por sua causa. É a reação natural daquele que não quer se submeter. Submeter-me a quem? Com medo da resposta. As suas pseudo-coincidências, ou desígnios. Se submeter a esse fatídico destino, desígnios, é colaborar consigo. Agir como se as pseudo-coincidências fossem imposturas ou obstáculos indica que você ainda não quer abrir mão de seu personagem ricamente titubeante, com as pequeninas facetas que definem a sua realidade. Ele me disse que precisava buscar outro termo, o mais adequado para a pseudo-coincidência, porque coincidências não existem. E assim, em cada obstáculo há mais de uma ação. What? Como assim? Quando muito novo, você sofreu um breve acidente, certo? Concordei levando as mãos para o acidente no meio das pernas. E pensou que não serviria para conter alguns excessos futuros? Eu não era... Para que mais serviria? Esta era somente a ação perceptível. Porém, o motivo principal lhe escapou inteiramente à sua astúcia. Ele teatralmente esperou.
ter livrado o seu inflexível fascínio por... Eu não estava entendendo. O que poderia me causar tamanho deslumbramento a ponto de ser impetuosamente arrancado dos hábitos de criança? O seu fascínio deveria se conter. Seria apenas uma incursão, uma inserção de ideias e valores que deveriam brotar depois que estivesse maduro. As fortes impressões colhidas nesse novo mundo poderiam enlouquecê-lo, se não fossem obliteradas a tempo. A que você se refere? O que me aconteceu quando garoto? A sua implicação com a cultura, outros olhares, outros costumes, e que começava com seus amigos, as crenças orientais que tanto o maravilhavam, não encontrariam terra fértil avassaladoramente ou engoliriam em repercussões não digeríveis. Precisávamos arrancá-lo de seus amigos e suas famílias. Não imaginava. Então, é por isso que nunca mais tive contato com eles? Do acidente se seguiu a transferência de colégio, e logo mais de cidade, e muitas outras coisas surgiriam desde então, que não seriam possíveis sem essa interrupção. Tiago estava sério, e mantinha um olhar de perseverança e aquiescência. Como as ações que te levaram a tomar consciência das suas experiências de vida passada, sem os deslumbramentos que nos causariam maiores atrasos? Tenho que esquecer que a trama é conveniente, mas por que não evitar o tal deslumbramento? Quem lhe disse que isso não tem outros objetivos? A semente só deveria nascer agora. Como eu poderia ser guiado sem que percebesse a magnitude dos desígnios? O que te controla é você mesmo. Ou ainda acredita que esse plano não é executado por você? Parece um paradoxo, um ciclo eterno. A roda das transmigrações não considera as conquistas intelectuais, e sim as experiências. E por causa de tudo, eu posso falar que te conheço muito bem, por seu orgulho excessivo, sua intolerância e arrogância, o egoísmo, o desrespeito, seus medos sociais e mais algumas falhas. E não há nenhum mal nisso. Todos se acham tão espertos, moldando personalidades tão deturpadas quanto as idiosincrasias grotescas que a criaram. Você é um esperto. Se isso for ser esperto, prefiro passar minha vida inteira como idiota. Não pude evitar o plagiato. Precisava perseverar se queria mudar.